Bom, pessoal, então continuando aqui no exemplo 2, ó, ele pede para calcular a integral do exemplo anterior sobre, né, a superfície, só que sobre o S', sendo esse S' a superfície exterior do cubo, exceto a face que está no plano z igual a 1. Então, na realidade, é como se no exemplo anterior a gente tivesse calculado a integral de superfície de uma caixa de sapato e agora a gente está calculando a caixa de sapato, mas sem a tampa em cima, digamos assim. Então, é só porque se a gente for pensar lá, o cubo tem 6 faces, a gente está calculando só das 5 faces, exceto essa face, digamos, a tampa, né? Então, se eu for pensar, ó, a integral que nós calculamos antes, ó, tinha a integral de superfície da S1, digamos, a frente, atrás, as laterais, o fundo e, digamos, o S6 fosse a tampa, tá? Agora ele quer calcular sem a tampa, então tem que fazer o quê? Calcular as 5 superfícies. Só que uma forma mais simples de calcular isso, ao invés de calcular a integral das 5 superfícies, eu posso usar o teorema da divergência, como foi usado anteriormente, calcular a integral de superfície das 6 faces, que deu 3 meios, e subtrair a face, né, do z igual a 1. Por exemplo, o S6, né, ou S1, digamos que seja. Tá? Então é só fazer isso. Pegar o exemplo anterior, que calculei 6, e subtrair uma. Então é isso que ele tem aqui, certo? Então, o exemplo 2 é só pegar 3 meios menos a integral de superfície z igual a 1, certo? Delimitado lá, né? Se a gente for pensar o x de 0 a 1 e o y de 0 a 1 também, né? Então, vamos fazer esse cálculo agora, tá? Então, o que a gente tem que fazer aí então eu teria que fazer a integral anterior aí, né? Como é que eu vou representar? Vamos fazer como do livro. Ele chama de 1, que seria o cálculo dessa integral do exemplo 2. Seria pegar o valor de i, que é do cálculo anterior aqui, 3 meios, e subtrair a integral da superfície S1, que é onde o z é igual a 1 de f de n ds. Ou seja, essa aqui a gente acabou de calcular, das 6 superfícies a gente chegou em 3 meios, então vai fazer 3 meios menos o valor da integral de S1, que é f de n ds. Então vamos só calcular essa integral aqui embaixo, tá? Então, para calcular essa integral aqui, então, essa integral aqui, ó, eu teria que ter minha superfície, o vetor da minha superfície, ó, ou do meu vetor posição aqui, ele seria quanto? Ó? Então, eu posso dizer que x é x, o y é y e o z é 1. Porque ele pede para calcular isso aqui para a superfície z igual a 1. Então, x é x, y é y e o z é 1. A variação do x aqui a gente tem, né? O x, ó. Antes ele variava de 0 a 1, continua isso, né? O meu y também variando de 0 a 1, porque é o meu paralelepípedo lá, né? A gente tinha x, y e z variando de 0 a 1. Então, é isso que nós temos que fazer. Pessoal, como o z está na forma explícita, né? Eu posso, até anotei aqui, ó, as duas formulazinhas. Eu poderia usar essa aqui, fazer todo o cálculo, mas tem aquela representação quando o z é explícito, né? Essa aqui é quando o z está na forma explícita. E querendo ou não, z igual a 1 está na forma explícita. Ele está em função de x e y, mas isso aqui é constante. Então, eu vou usar essa formulazinha aqui, ó, certo? Então, vamos dessa forma. Deixa eu até pegar. Retirar aqui. Então, a minha integral, tá? Deixa eu colocar aqui. Integral de S1, de F, de E, ds, pode ser dado por... Como ela é a parte de cima, z positivo, né? Então, a gente pega a parte positiva aqui, menos a região. Minha região, então, é 0 a 1, 0 a 1 para x, 0 a 1 para y, de
menos f1 de z em relação a x menos f2, opa, aqui, de z em relação a y, mais o f3 dx dy. Então, vamos fazer a substituição. Ela é super tranquila, né? Bom, pessoal, aqui, ó, o F1, o F2 e o F3. Lembrando, ela é do exemplo anterior, tá? Então, ó, o meu campo vetorial aqui, o meu F, ó, deixa eu até fazer de vermelho aqui, ó. O meu F aqui vai ser 2x menos z, o F1, a x ao quadrado, o F2, e menos xz ao quadrado, o F3. Então, isso aqui é F1, o F2 e o F3, porque ele é do exemplo anterior, tá? Então, tem que cuidar isso na hora de substituir. Então, o meu, essa parte, né, aqui que a gente está calculando, eu só colocar a igualdade, mas essa representação aqui, né, vai ser a integral da região, então aí de 0 a 1 para x, 0 a 1 para y, de menos f1, tá? Só que a gente tem que pegar lá, ó. Isso aqui é o x, o y e o z. Então a gente tem que substituir, ó, menos f1. Quem é o f1? 2x menos z. Então a gente vai pegar menos da fórmula, daí vai lá. 2 vezes x, quem é x? Como ela está na forma explícita, x é x, e y é y e z é 1. Então, menos 2 vezes x, menos z, quem é o z? É 1. Isso aqui vezes a derivada de z em relação a x. Derivar z em relação a x, ó, o z é 1, né? Aqui, ó, o z é 1. Então, isso aqui vai dar 0. Menos a fórmula de f2. Que é f2? X ao quadrado. Então, vamos lá. Como x é x, né? Na superfície, então vai ficar x ao quadrado vezes a derivada de z em relação a y. Derivada de z em relação a y, ou em relação a y, é 0. Mais o f3. Quem é f3? Menos x, que x é x, né? X vezes o z ao quadrado. Então, vezes 1 ao quadrado. Isso aqui dx dy. Então, o cálculo, né? Lembrando, a gente está calculando essa parte aqui, tá? Que daí é só substituir. Então, vai ficar lá. Vamos lá, de 0 a 1. Bom, vou fazer de novo de 0 a 1. Isso aqui vai sobrar quanto? Vai dar 0. Aqui tem um 0, dá 0. Menos x vezes 1 ao quadrado dá menos x, né? Então, vai ficar... menos x dx dy. Então, vai lá. Vamos integrar menos x em relação a x. Vai ficar menos x ao quadrado sobre 2, de 0 a 1. Ainda soma no dy aqui, né? Substituindo isso aqui, então, com 1. Isso aqui vai ficar, então, integral de 0 a 1 de menos 1 ao quadrado sobre 2, menos, substituo o limite inferior, que vai dar 0. Então, isso aqui, dy ainda. Então, só reescrever aqui, 0 a 1 e menos 1 meio. Ok? Então, vai lá. Isso aqui. Integrando de 0 a 1, menos 1 meio em relação a y, né? Então, menos 1 meio em relação a y, vai ficar menos 1 meio y, de 0 a 1. E aí é só substituir o superior menos inferior. Isso aqui vai dar menos 1 meio, menos 0, né? Menos 0, isso aqui vai ficar menos 1 meio. Então, se for a integral só da tampa, da parte de cima, né? Isso aqui deu negativo.
Então é só a gente substituir aqui, ó. Eu tinha, então, desculpa, 3 meios, menos a integral da parte de cima, que é menos 1 meio. Então, menos 1 meio. 3 menos com menos vai dar mais aqui. 3 meios mais 1 meio, 4 meios, ou seja, 2. Ok? Então, a gente consegue fazer todo o cálculo, ao invés de fazer de 5 superfícies, a gente pode usar a integral tripla, né? Desculpa. A integral tripla lá do sólido lá, né? Que deu 3 meios, e subtrair a integral de superfície aqui. Então, ao invés de usar o cálculo e fazer o cálculo de 6 integrais de superfície, a gente fez o cálculo de uma integral tripla, né? Usando o teorema da divergência, menos a integral dessa superfície aqui. Enquanto que no exemplo 1 ainda, né, fica muito mais clara a importância. Ao invés de fazer o cálculo de 6 integrais de superfície, das 6 faces ali do meu cubo, eu faço só a integral tripla, né, usando o teorema da divergência. Ok, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me chamar.